Estreou nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, o filme Tia Virgínia, em 19 capitais e diversas outras cidades do Brasil. O filme foi super premiado no último Festival de Gramado, levou o prêmio de melhor filme pelo júri da crítica, de melhor atriz para Vera Holtz, também de menção honrosa do júri para a atriz Vera Valdez, além do melhor roteiro para o Fábio Meira, que também dirige o filme, melhor direção de arte para Ana Mara Abreu e melhor desenho de som para o Rubem Valdez. Eu conversei com o Fábio Meira, diretor do filme, e também com a Luíse Cardoso, que é uma das protagonistas de Tia Virgínia, junto com a Vera Holtz, que interpreta a protagonista, e também com a Arlete Salles. Mas antes da entrevista, vocês já sabem, aproveitem para se inscrever aqui no canal. Se você quiser, você também pode ser membro, pagando uma quantia de mais ou menos R$ 5 todos os meses. É quase o valor de um passe de busão. Então apoie a produção de conteúdo que eu faço aqui, as entrevistas. Toda semana tem entrevista nova no canal. E é isso. Roda a vinheta. Você sabia que eu quase fui atriz? Não. E olha das boas, viu? Nós fizemos Casa de Bernarda Alba. Eu não tô querendo seguir carreira, não, não é isso. É mais pra desenvolver mesmo, assim. Diz que é bom pra tudo que é área, né? Pra lidar com o público. Mas eu tô aberta também, vai que. Nós tivemos uma única apresentação. Claro, né, que seus avós não gostavam da ideia. Nossa, mas eu fui aplaudidíssima. Era tão lindo, sabe? A peça terminava com o bolero de Ravel. Mas é impressionante. Eu revejo cada cena. Marcou? Nossa, quanto sofrimento daquela menina. Bom, primeira pergunta que eu preciso fazer, Fábio, eu quero saber se a tua família ainda fala com você. Porque quando acabou o filme, eu fiquei gargalhando, assim, imaginando o que você trouxe aí de causos familiares, né? O que de fato você criou ali, que é uma obra de ficção. Porque o teu filme, na verdade, é sobre a família brasileira, né? Esses encontros trágicos de Natal, né? Que tá todo mundo sorrindo nas fotos, mas ali no fundo tá todo mundo se cutucando ali, né? Então, a tua família já viu o filme? Minha família viu, ainda falam comigo e soltam os cachorros, né, Luiz? É uma piada interna nossa, mas é muito interessante, né? Porque, por exemplo, ontem teve foi anteontem, em Curitiba, teve uma estreia, uma pré-estreia, e teve uma mulher que falou uma coisa que eu achei muito bonita. Ela falou assim: gostei muito das personagens, da Virgínia, das irmãs, de tudo. Mas, para mim, o personagem que mais me cativou foi a família brasileira, o personagem família. Então achei bonito também ela enxergar essa unidade no filme, né, de um tipo de família que, na verdade, pelo que eu estou entendendo, no último mês, nas nossas viagens, é quase a família da maioria das pessoas. Então, em relação à minha família, tudo bem também, porque afinal tem ali crítica, mas também tem afeto, né? Eu acho que o filme parte dessas duas coisas e aquela coisa também que as pessoas também não se veem exatamente. Elas se sentem homenageadas, mas também elas acham que aqueles personagens não têm tanto a ver com ela. Às vezes tem a ver um diálogo, às vezes tem a ver outras questões, uma profissão, por exemplo, mas não a essência em si, de personalidade, nem nada disso. Não, e é interessante, né, você falar isso, Fábio, porque eu queria aproveitar também já perguntar para a Luíse, porque é um filme pesado, sim, né? É um filme
Assim, eu terminei de ver o filme e fiquei arrasado, assim, eu adorei o filme, assim, eu acho que junto com o Mussum, e não à toa, o Tia Virgínia e o Mussum foram os grandes premiados, né, no Festival de Gramado, acho que são os dois melhores filmes brasileiros esse ano, sem sombra de dúvida, mas o Tia Virgínia é um filme pesado, assim, um filme denso, né, e eu queria saber de você, Luiz, como você se preparou para esse papel, né? Você é a irmã da Virgínia, né? Que é a personagem que dá título ao filme. E você é filha de mineiro, é de mineiro baiano, tem ascendência alemã. O que você trouxe também da tua família para a obra? Em primeiro lugar, eu não acho o filme só pesado. Eu acho o filme engraçado também. Os dois lados. Eu acho que o Fábio dosa muito bem nesse filme a comédia e o drama. E porque a plateia gargalha, que você, entendeu? Já ia entregar aqui. A plateia gargalha em determinados momentos e determinadas plateias. De Brasília ria o tempo inteiro, não é, Fábio? E de Gramado também. Nós nos preparamos com o Fábio, a preparação foi bem boa, e eu sempre gosto de contar isso, porque eu acho interessantíssimo. O Fábio fez uma leitura do roteiro com a família dele e gravou. A família lendo os personagens. Por exemplo, a minha personagem, a irmã mais nova, a Valquíria, ela é uma mistura da mãe dele com a tia Amélia dele. E assim vai. E elas leram, e depois ele mostrou para a gente nos ensaios, não no primeiro ensaio. No primeiro ensaio nós lemos, discutimos, a gente estava descobrindo, ele estava descobrindo também. Isso é que é bom no Fábio, porque ele descobre junto com a gente, ele não chega sabendo tudo. Ele é autor do roteiro, diretor, produtor também, mas ele tem uma abertura muito grande. Então, a gente discutia muito, conversava muito, as três, trocávamos muito, o resto do elenco também, bem junto. E quando as tias verdadeiras leram o roteiro, foi interessantíssimo. E eu usei no filme uma reação que a tia Amélia fez nessa leitura. E está lá. E sempre que eu vejo o filme, eu falo, olha lá, ele está certa. Eu gostei, é uma hora que eu rio, quer dizer, não é spoiler, mas o Fábio vai reconhecer quando fala do vovô, que não saía do banheiro de toalha, aí a Valquíria ri. Mas eu nunca riria, mas eu vi a tia Amélia rindo. Achei isso muito bom. E depois, na própria locação, né, o Fábio chegava com o texto e a gente editava, diminuía algumas coisas. E as três já tinham passado o texto, aí ele vinha, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Aí, de vez em quando, uma defendia, não, isso aqui é bom, não vamos cortar. Ele fala, adoro quando o ator defende, mas cortava. E, às vezes, não cortava. Mas, com isso, ficou melhor, condensou mais. Porque o filme tem uma pegada teatral, né? Você deve ter percebido, né? Muito, muito, muito. Principalmente a Virgínia, né? A Virgínia encena, né? Nós todos, as três encenam bastante, todo mundo, né? A vida é um teatro, né? Mas, então, a gente editava e depois que ele cortava, o Léo estava lá iluminando, ele descia e a gente passava com os novos cortes. Eu me lembro que a Arlete ficava meio assim, porque ela é estudiosíssima, ela já chegava com tudo de cor, não é, Fábio? E tudo já pronto. Então, no que mudava, ela tinha que se reinventar, mas isso também foi bom para ela, foi interessante, porque eu trabalhei já com ela, ela sempre sabe tudo de cor, que é um método também Sim. ótimo, mas nesse caso a gente tinha que mudar, porque quando corta a gente perde o raciocínio, né? E foi muito bom esses cortes. Acertou em cheio, Fábio. Virgínia. Que sorte a sua, minha irmã. Ter um quintal assim. Tá com a cara ótima. É. Que bom, que bom. Tudo bem? Tô péssimo, péssimo.
Vivo preso aqui nessa casa, né? Dinheiro também não tá dando. É um sufoco. Trabalho demais para uma pessoa só, não é? Brincadeira! É muito bonito ver um filme brasileiro com três mulheres poderosas, três grandes atrizes, você, a Lete Salles, a Vera Holtz, e eu achei curioso que tem dois personagens basicamente masculinos no filme, né? Um deles é interpretado pelo Pitanga, pelo Antônio Pitanga, e eles falam pouco, né? Eu, quando assisto o filme com a minha esposa, a gente tende a ficar incomodado com aquilo que me parece ser uma antiga normalidade do cinema em que os homens falam muito e as mulheres falam pouco. E eu acho que esse filme, Tia Virgínia, é o contrário ali, né? Então, eu queria entender do Fábio, né, como que surgiu essa ideia dessas mulheres protagonistas e da Luísa também, se você percebe que hoje já existe essa mudança, né? A gente tem encontrado muitos filmes em que é o contrário, né? Em que as mulheres falam muito e os homens falam pouco, né? Da minha parte, vem de uma coisa muito natural, que é a minha própria família, entendeu? Na minha família, as mulheres sempre foram as protagonistas. E eu fui demorando para entender a sociedade como ela era ao longo do tempo mesmo, porque na infância eu tinha certeza que o privilégio social era das mulheres. Baseado nas mulheres da minha família, era certeza absoluta, porque realmente sempre foram elas no comando. E E isso se passa de geração, tá? Porque minhas primas também casaram todas com homens mais silenciosos e são mulheres todas muito fortes. A Luísa conheceu uma prima minha lá em Belo Horizonte e no debate de Belo Horizonte ela puxou a palavra e disse: estou aqui representando a família e eu quero dizer isso, isso e isso. Então, elas são muito o que hoje se chama empoderadas, né? Elas sempre foram. É da natureza delas e da criação delas. Meu próprio avô também tinha essa contribuição também. Essa coisa de, para se casar, elas tinham que estar formadas antes, sabe? Então, elas foram criadas também dessa maneira. Então, para mim era muito natural, Piero, que fosse assim, sabe? Que fossem as mulheres no primeiro plano. Eu acho muito importante, né, ter no cinema três personagens e quatro, que é a mãe, que tem 99 anos, e a sobrinha, que são personagens muito fortes. E os homens também são bons personagens, mas eles nitidamente são mais frágeis. E personagens maduras, não é um filme. Tem personagens jovens no filme, né, representando a nova geração, que é o Bernardo, faz o filho da Valquíria, do meu personagem, e a Ludmilla. Ludmilla, que é a Daniela Fontan, e o Uri Saraiva, que faz a filha da Arlete, sobrinha da Virgínia, um personagem muito bom. Eles são ótimos personagens, todos os personagens são bons. Mas tem quatro personagens maduros, e o que agora está abrindo mais, cada vez mais. É importantíssimo isso, mostrar as histórias dos personagens mais maduros, mais velhos. E essa discussão dessa filha que ficou para cuidar da mãe, né? A mãe de 99 anos, que é feita pela Vera Valdez, que Vera ganhou o prêmio, Valdez. né, em Gramado. Menção honrosa, é incrível. É um personagem forte também. E todo mundo ali está representando, até a mãe, né, Fábio? Até a mãe também. Tem momentos que eu acho que ela vê e entende tudo. Mas, enfim, não quero dar spoiler. Então, eu acho muito legal ter essas mulheres fortes, empoderadas, como diz o Fábio, e naturalmente empoderadas, e maduras, com vivência, com idade. Isso é legal, bem legal. Não, e o Fábio falou da questão do afeto, né? Mas eu acho que além do afeto, eu senti durante o filme inteiro, né? Vou tentar não dar spoiler aqui também, porque o filme tem muita reviravolta, né? Mas assim, me parece que o filme persegue o tempo inteiro uma ideia de
de conciliação, de entendimento, né? Principalmente a partir da tal da empatia, né? De tentar se colocar no lugar do outro. E traçando um paralelo aí, Fábio, dos últimos 10 anos, você fez um curta-metragem que eu acho interessantíssimo, que é o Pátria, em que me parece que você busca a mesma coisa quando você pega ali as jogadoras da seleção brasileira de vôlei, as jogadoras da seleção cubana de vôlei, você coloca todas elas para assistirem aquela semifinal das Olimpíadas de 96, e me parece que você também busca ali uma conciliação, né? Isso estava na tua cabeça enquanto você filmava, enquanto você escrevia o Tia Virgínia? É também um filme sobre conciliação? Não sei se conciliação, mas o que você falando agora, né, e eu prestando atenção, é muito evidente também esse fascínio por essas mulheres de personalidade forte, né? Dessas mulheres que se bancam, essas mulheres que tomam responsabilidade para si, porque o que sempre me fez admirar essas jogadoras de vôlei era justamente isso. Você pega uma mulher como a Ana Moser, que tinha ali uma posição de muita responsabilidade num time como aquele, ou seja, o passe não saiu na mão, joga a bola alta e ela resolve, entendeu? Então, ou seja, isso é muito. Eu acho isso muito admirável. Você, em situações de crise, você tomar a responsabilidade. Então, é o exemplo de um esporte? É, mas eu levo isso para a vida inteira. Minhas tias sempre fizeram isso, assim como minha mãe também fez isso. Elas sempre assumiram as coisas e foram até o fim com tudo, sabe? Isso sempre me emocionou muito e é, sempre achei fascinante. Fascinante mesmo. E você? Tudo bem aqui com seus pais, Virgínia? É Valquíria Tavares. Que história é essa? É claro, minha linda, é claro. Bernardo, e aí, tudo bem? Teu pai, cadê? Mandou beijo, tia, pra todo mundo. Obrigada, querido. Eu tenho notado isso também da pandemia para cá, assim, a quantidade de jovens cineastas, homens, mulheres, e que isso é muito bom, né? Traz um frescor. O Tia Virgínia tem essa. Eu gostei muito da montagem dele, gostei muito do uso das músicas ali, e o que para mim eu acho que é um pouco isso, né? Um ar fresco ali que me apareceu ali, uma obra muito, muito, muito jovem também, né? Sem dúvida, esse vigor o tempo todo continua a mil. É, desde os ensaios, e o Fábio é perfeccionista, né? Combina comigo, que também sou. Então, desde os planos que se repetiam, não era um plano, dois, eram muitos, 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 e a gente fazia de novo, fazia de novo, fazia de novo os takes, né? E ia melhorando, claro. E o que eu gosto também desse vigor, desse frescor, é uma pessoa que não chega no set sabendo tudo. Ele sabe o que ele quer, claro que ele sabe, ele conhece aquilo muito, mas ele está sempre aberto para ouvir tudo, e a gente trocava muito o tempo todo, e as três atrizes, embora eu nunca tivesse trabalhado com a Vera, houve maior química entre a gente virou irmã mesmo lá. Ela ainda me botava para falar com as irmãs dela no telefone, que ela tem de verdade duas irmãs. E eu gostava, achava muito legal falar com as irmãs dela. As irmãs lá de Tatuí, você falava? Ela falava sempre com as irmãs no telefone. Ô, Luiz, fala aí com a minha irmã. Eu, oi, tudo bem? Era ótimo. Eu Que achava beleza. muito legal eu falar Eu com as conheci. irmãs. E a Lete eu já fiz papel de irmã dela mesmo, irmã mais nova, numa novela que a personagem dela zucrinava a minha. Era o tempo todo em cima da minha, era uma relação dificílima das duas. E já tinha 11 meses gravando com a Arlete, já conhecia bem. E a Vera nunca tínhamos trabalhado. E as três nós tivemos uma química muito grande, e o resto do elenco também. E essa unidade também foi o Fábio que deu, o tempo todo. E ele vinha no ouvido de cada um e falava. "Não, não, 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 não." Esse método também eu gosto bastante. E vinha, falava com um, falava com outro, vamos repetir, vamos de novo, de novo. E esse vigor, esse vigor. No primeiro dia que eu filmei, eu subi e desci uma escada lá, eu acho que, sei lá quantas vezes. Mas eu não estava nem aí, estava numa boa, e de salto, subindo e descendo a escada, e não tinha corrimão, não.
E eu falava, ai, tomara que eu não caia. E descia e subia, descia e subia. E é isso, foi. Esse vigor continuou depois, nas viagens, na montagem. A montadora é super jovem. Também gosto muito da montagem, muito, muito. E as músicas também, a trilha e as músicas que foram inseridas, nossa, isso muito acertado, né? Preciso, não podia ser outra música. Eu, cada vez que eu vejo o filme tem muitas camadas, é para ser visto e revisto. Cada vez que eu vejo o filme, eu gosto mais. O único lugar que eu levantei foi em Goiânia, porque o refrigerado estava tão forte, tão forte, tão forte, e eu com um vestidinho, e eu comecei a ficar com a garganta assim travada. Eu saí, mas no final, mas eu senti de ter saído, senti, porque eu vou assistir de novo. Não, e até em cima disso que você está falando, né? O filme ele tem um desenho de som muito lindo, né? Em que a gente muitas vezes se surpreende. Eu não vou dar exemplo para não dar spoiler, mas a gente toma um susto ali por algo que muitas vezes não é dito, né? A gente ouve um ruído, a gente ouve alguma coisa. Então é um filme para ser visto no cinema, né? Na tela grande, né? Houve ao longe, né, um diálogo que é importante. Até eu tomei susto com isso, porque eu gravei depois em WhatsApp, depois gravamos lá na dublagem, aí pandemia, não sei o quê, porque a gente acabou de filmar e entrou a pandemia. E eu tinha esquecido disso. Aí você ouve ao longe um diálogo que é importante para o filme. Então, ele tem muitas camadas e os personagens também têm muitas camadas. Ninguém é uma coisa só, ninguém está certo ou errado. As três estão certas e, em determinado momento, cada uma delas erra muito. Todas as três. E que eu gosto também que a Virgínia não é uma sofredora que ficou para tomar conta da mãe e começa o filme. Nada disso, nada disso, nada, longe disso. Bem longe. E para você é importante, Fábio, acho que até para a gente encerrar essa conversa aqui, essa visão não maniqueísta de cinema, né? Pegando o gancho nisso que a Luísa falou, porque o teu filme é um pouco isso, assim, né? Ele não tem heróis, vilões, né? Ele tenta explorar o que há dentro de cada um de nós enquanto seres humanos, né? Acho que para você é importante essa visão. Para mim são essas duas coisas muito importantes. Uma, que ele seja assistido no cinema. Você pega a própria sequência inicial. Você precisa estar numa sala de cinema para você conseguir entrar no tempo daquela sequência inicial e do som, o que acontece ali. Então isso é muito importante. E personagens complexos sempre, né? A gente está com uma tendência de... Primeiro, existe um certo receio em relação às sombras, né? Geralmente, os diretores e roteiristas, eles têm um pouco medo de falar de personagens mais sombrios. Mas a gente tem as duas coisas na vida, né? A gente tanto tem o lado mais solar, como tem o lado mais sombrio. E isso é importante. E eu sempre quis, eu não queria vitimizar ninguém, porque eu acho que também não é o caminho correto. Eu queria que cada um tivesse erros e acertos durante o filme, porque eu acredito que é assim na vida. Então, por mais, e em família, sobretudo, né? Por mais que a gente critique, que a gente ache que aqueles comportamentos são completamente equivocados, mas são pessoas que a gente admira por outros motivos e que ama também. Então, eu acho que essa é a complexidade do ser humano e a gente só vai conseguir elaborar esses temas que são realmente mais pesados, mais complexos, com tempo e com complexidade, com profundidade. E com diversão também. Eu estava vendo umas fotos de lançamento e como a gente gargalha. Então tem Gramado, eu, Luiz e Pitanga, Vera gargalhando no tapete. Agora uma foto em Porto Alegre ontem. E eu acho que é o mesmo caminho da plateia, sabe? Porque os assuntos são espinhosos, mas existe ali uma válvula de escape para que a gente possa lidar com aquilo. O que a Luísa contou mais cedo, da leitura que eu fiz com as minhas tias, as pessoas que estavam comigo disseram: você é doido, isso é baseado nelas? Você é doido de ler esse roteiro com elas. E eles ficaram completamente surpresos, porque a gente gargalhava, cena após cena. É uma maneira também, né, de lidar com isso. Não, demais, cara, não, demais. Eu fiquei, terminou o filme, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, ele parou, a família não fala mais com ele, né? Pelo amor de Deus.
Eu também sou complexo, eu também tenho o outro lado, né? Afetuoso, por exemplo. É. Então, não acho, não, que eles não vão só por esse lado. Realmente, eu acho que estão todas muito felizes e orgulhosas também, né? Porque é isso também, é uma homenagem. É estar falando sobre elas, é colocar a luz numas mulheres que não são tão escutadas socialmente, né? Estamos falando de mulheres de classe média do interior do Brasil. Não são mulheres urbanas, não são atrizes, são mulheres muito simples. E geralmente elas foram muito pouco escutadas na vida. Então eu acho que isso também é uma coisa que as comove de uma certa maneira. Wanda, deixa ela! Abre essa porta, Wanda! Abre, Wanda! O que você está fazendo com ela, Wanda? Abre pra mim, por favor!